estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Fecha teus olhos um pouquinho. Espírito de graça, de amor, de misericórdia, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor se derrame sobre nós nessa noite, sobre cada coração aqui, cada mente, cada, ó Pai, vontade nessa hora seja tomada pela Tua presença, que os nossos corações sejam como uma terra fértil à Sua palavra, e todo e qualquer, ó Pai, coisa externa que tentar impedir, ó Deus, a comunicação do Teu Espírito nessa noite seja repreendido em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos naturais e espirituais estejam abertos, ó Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, discernir, Senhor, pelo Espírito, aquilo que a Sua palavra diz para nós de forma profunda. Nós Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, nós precisamos, nessa noite, ouvir a Sua voz nesse lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, esse texto fala de Jesus, não é verdade? Ele aponta para aquilo que o Pai desejou fazer com Cristo. A palavra diz que ele foi afligido, ele foi moído, traspassado por causa da sua transgressão. Por causa do seu pecado, Jesus foi levado à cruz. E ele morreu, nós sabemos disso, mas ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Glória a Deus. Mas o que Isaías está revelando para nós aqui, e ele está dizendo, todos nós, ele está dizendo que o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, todos são todos. Ele está falando de cada pessoa aqui, de cada pessoa que já nasceu, de cada pessoa que vai nascer. Todos os pecados da humanidade foram postos sobre Cristo Jesus. Você tem noção disso? Você já parou para imaginar que o sofrimento de Jesus foi por causa do pecado de todos os homens? Então você imagina o tamanho do peso que estava sobre Cristo naquela cruz. É isso que está dizendo aqui. Mas ele diz que o castigo, ou seja, Jesus foi castigado por causa dos nossos pecados. Esse castigo de Jesus nos trouxe a paz. E essa paz não é qualquer paz, não é uma paz que você possa encontrá-la em qualquer lugar. Ela é uma paz profunda, real e verdadeira, que só encontramos em Cristo Jesus. Ele falou para nós assim: eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus nos nossos corações tem essa profundidade, essa capacidade de nos tornar livres, de fazer de nós aqueles que antes estavam carregando muito peso, muitas coisas, muita carga, agora se sentirem livres de novo. Então é possível para cada ser humano, mesmo nesse tempo presente, o mais vil pecador, sentir essa paz, encontrar esse lugar de paz diante do nosso Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Obrigado, Jesus. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, ela é um tanto quanto pessoal, então você não precisa responder agora, aqui, mas você tem que responder aí internamente para você. Essas perguntas são complicadas, né, Luana? Mas eu tenho essa pergunta para você: quais são os seus pecados? Eu vou repetir. Quais são os seus pecados? Porque todos têm pecados.
Quais são as suas transgressões? Transgredir, amado, é ferir uma lei, é quebrar princípios. Então, às vezes, pecado e transgressão, eles se revelam de maneira diferente e a gente pode separar cada um deles, ok? Quais são as suas fraquezas? Porque a fraqueza, ela é algo inerente do ser humano, faz parte de nós, não é verdade? Mas não necessariamente ela pode chegar a ser um pecado, ela pode chegar ao pecado. Porque a Bíblia vai falar para nós que o pecado funciona assim, nós temos uma cobiça dentro de nós, e eu posso chamar essa cobiça de fraqueza também. E a cobiça, ela pode vir dar luz ao pecado. Aí isso vai depender de você. Um dia, Caim decidiu matar o seu irmão, e Deus fez uma pergunta para ele, depois que ele havia matado seu irmão, ele falou: Caim, por que está aflito o teu coração? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a você dominar. Então, o Senhor estava revelando que pecado pode ser dominado. Amém? Por nós. Mas se nós sucumbirmos às fraquezas, nós vamos dar luz ao pecado. Quais são as suas fraquezas? Quais são as tuas transgressões? Quais são os seus pecados? Porque se você está aqui nessa noite, você diz para mim: eu não tenho pecado, eu vou dizer para você que a própria Bíblia vai dizer que você é mentiroso. E a verdade do Senhor não habita em você. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:23, a Tainá vai projetar para você, mas eu vou correr um pouquinho, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A semelhança do pecado de Adão, amados, todos nós pecamos. Nós carregamos aquela natureza pecaminosa que Adão manifestou. E ela vem seguindo durante toda a humanidade, em toda a humanidade. Cada homem, cada mulher, cada criança que nasce, já nasce no pecado. Davi fala isso. Eu fui concebido em pecado a minha mãe me deu a luz. Ou seja, amado, nem o seu bebê, a sua criança está livre do pecado. Ah, mas ele é um inocente. Isso é um outro tema, é um outro assunto. Mas ele já nasce pecador. Então todos pecaram. Não há ninguém que possa dizer: eu não peco. Não há ninguém que possa dizer: não há iniquidade em mim. Não há ninguém que possa dizer: não há coisa ruim dentro de mim. Só um: Cristo. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou. Ele não pecou. Isso o tornou o intercessor das nossas vidas. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, vai falar assim: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E Romanos, capítulo 7, 18, 19, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Você sabe quem fez essa declaração de si mesmo? Quem pode me dizer? Apóstolo Paulo. Paulo fez essa declaração. O homem que foi o homem que mais evangelizou, que mais fundou igrejas, espalhou o evangelho pela Europa, foi o apóstolo Paulo. O homem que a gente olha e vê que talvez seja o maior escritor da Bíblia. Veja bem, o escritor da Bíblia é o Espírito Santo, mas o homem que mais foi guiado pelo Espírito Santo a escrever foi o apóstolo Paulo. E esse homem faz essa declaração de si mesmo. Ele diz assim: isto é, na minha carne, aliás, sei que nada de bom habita em mim. Nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Então ele não está se livrando de nada, ele não está livrando a gente também de coisa alguma. Se nós formos olhar para a Bíblia numa totalidade,
nós vamos perceber que a Bíblia não esconde iniquidade, pecado de ninguém. Se aquilo está escrito ali, amado, é porque alguma coisa aconteceu, seja Deus revelando, ou seja o próprio homem confessando as suas iniquidades, colocando para fora as suas iniquidades, e alguém estava ali para registrar e escrever aquilo. Aí às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, na Bíblia é um livro sagrado, um livro santo, não há pecado ali. Não há registros de pecados, de homens que foram homens muito importantes para nós. E eu vou falar do primeiro, Davi. Aqui não está numa ordem não, tá? Se eu fosse botar numa ordem cronológica a Bíblia, aqui seria diferente. Mas a Bíblia diz que Davi adulterou. E não parou por aí. Depois ele mandou matar o marido da mulher, o qual ele havia adulterado, Urias. Davi adultera com Betseba. E depois manda matar o marido dela para resolver um probleminha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você tentar esconder um pecado, resolver um problema de uma outra forma, pode ter certeza que você vai arrumar um outro problema. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele adultera com Betseba, a mulher de um dos seus soldados, e ela engravida. E agora, o que fazer? Não, traz esse cara de lá, ele está na guerra, vai estar ali doido para ver a mulher, tanto tempo sem ver a esposa, bota perto que acabou, vai resolver o problema, o filho é dele. Né? Ninguém está vendo, só ali, quem pode poder resolver o problema com ele, vamos embora, faz isso. Mas o cara veio, e o cara não se deitou com a mulher, ele dormiu na porta de casa, e não entrou. E quando Davi foi perguntar, ele veio, cara, eu te dei a honra de dormir com a sua esposa, entrar na sua casa, o que aconteceu? Ele fala, Senhor, eu não posso fazer isso com meus amigos, com meus irmãos que estão no campo de batalha. Ninguém está tendo esse privilégio, por que eu vou ter? Um homem honrado. E ele pensa, como é que eu vou resolver esse negócio? Como que eu resolvo esse probleminha que eu arrumei agora? E aí o que ele faz? Ele manda uma carta para o seu general, para colocar Urias no fronte de batalha, lá na frente, porque ele sabia que a probabilidade daquele homem morrer era muito grande, era 99%. E cara, ele bota ele lá na frente, e ele morre. E Davi pensa, resolvi o meu problema. Mas aí Deus está olhando tudo. O Deus que não deixa nada escondido. O Deus que não deixa nada em oculto. Chama o profeta e manda o profeta ir lá e denunciar o pecado de Davi. Se você não conhece essa história, vai lá para a Bíblia, lê lá, que você vai saber como foi o confronto de Davi. Agora, é interessante que quando Davi foi confrontado, ele não negou, ele não correu, ele se humilhou. E aí está o segredo do homem que se humilha diante de Deus. A humilhação diante do Senhor é algo muito poderoso, irmão. Entenda isso. A gente também teve Abraão que mentiu. Disse que Sara era sua irmã. Ela até podia ser. Os teólogos vão dizer assim, não, ele não mentiu, ele omitiu. Irmão, para de história. Omissão é mentira. Porque sempre você vai ter que sempre contar uma história para alguém para tentar disfarçar uma mentira. E ali Abraão conta uma mentira, porque ela poderia ser irmã dele por parte de pai. Porém, naquele momento, naquela condição, ela era sua esposa, não sua irmã. Então ele devia ter falado que é minha irmã, mas ele mentiu. Aliás, perdão, ele devia ter falado minha esposa, e ele disse minha irmã. Ele mentiu. E esse homem, Abraão, ele é o pai de muitas nações. Ele é um exemplo de fé, o pai da fé. Aí você fala, caramba, que doideira. E Jacó, irmão? Jacó que foi escolhido por Deus
Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e Deus falou assim, eu me aborreci de Esaú e escolhi Jacó. Só que quando você olha Jacó, é o cara enganador, ele enganou o próprio pai, dizendo que era o irmão. Ele enganou o irmão, ele se aproveitou do irmão. O cara vinha do campo, de uma caçada, não pegou nada, estava cansado, com fome, quase morrendo. E ele lá fazendo um prato de lentilha, pá, o cheirinho estava bom. E ele vai conversar com o irmão, você quer um pouquinho? Quero. Então faz o seguinte, cara, eu te dou tudo isso aqui, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Eu quero ser o primogênito no seu lugar, eu quero a sua herança de primogênito. Pensa, irmão. Que loucura. Você acha isso bonito? Você fala, não, o cara era esperto, pô. O cara era malandro. Não, irmão, ele era enganador. Ele enganava. Esse era Jacó, que Deus escolheu no lugar de Esaú, seu irmão. E ele não parou com o engano, irmão. Ele foi embora. Mas esse cara também tinha um coração quebrantado. Até o dia em que Deus encontra ele num lugar, num vale, chamado Vale de Jaboque. E ali ele tem um encontro com Deus. E luta com um anjo de Deus. E aí, já estava amanhecendo, o anjo falou, me larga. Me solta, deixa eu ir embora. Ele falou, não, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Mas o cara já tinha tudo. Ele antes dele fez passar ovelhas, bois, gados, camelos. Mandou um monte de presente para o seu irmão que estava lá na frente, que ele achou que ia vir matar ele. O que esse cara mais queria? Que bênção esse cara queria? E aí, o anjo dá a bênção que ele queria. Ele fala, eu vou trocar o seu nome. Qual é o seu nome? Ele fala, enganador, Jacó. Então agora, o seu nome será Israel, príncipe de Deus, porque com Deus lutaste e prevaleciste. Acabou o tempo de enganador, de Jacó. A luta dele, irmão, representa a nossa luta contra o pecado. A travessia dele representa uma nova vida. Essa é a trajetória da gente. O pecado não é um lugar para você ficar até a morte. A sua vida pode ser transformada. E você pode ser completamente mudado pelo Senhor. Esse foi o sacrifício de Jesus. Para isso foi o sacrifício de Jesus por nós. E eu posso falar de Moisés que se irou, posso falar de Pedro que negou, posso falar de Ananias e Safira que mentiram e morreram na mesma hora. Aqui a gente tem a Bíblia inteira, irmãos. A gente tem o Velho e tem o Novo Testamento. Mas desses nomes, desses pecadores, você talvez possa julgar que o que mais pecou e teve o maior pecado aqui, quem você julga? Fala para mim, pode ser corajoso, fala o nome, fala Alex, vai, você está querendo falar. Quem foi o cara dessa lista aqui que você acha que mais pecou, que foi o cara mais... Daí, Davi. Viu, Alex? Você sabia, você foi com vergonha de falar. Davi, claro, todo mundo vai lá e fala, esse cara, meu Deus do céu. Como, cara, que o cara faz um trem desse? A mentira tá tudo bem. O engano de Jacó, ok. Pô, Moisés, cara, se irou, coitado. Nem merecia aquilo, pô. O povo chato pra caramba, ficar no pé do cara. Não aguentou, se irou. Né? Abraão não queria morrer. Nem Pedro. Vou negar Jesus, porque não queria morrer. Não queria perder a cabeça. Não queria ser crucificado. Aí tu olha para essa lista e fala, Davi foi o pior de todos. Mas será que Deus vê como a gente vê? Querido, a Bíblia vai dizer exatamente assim, ó, Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Sabe quem está testemunhando aqui? Quem? Deus está dando testemunho de Davi. Olha o testemunho de Deus com relação a Davi.
encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Homem segundo o meu coração. Aí você pode dizer assim, mas Deus falou isso antes desse cara pecar. Mas Deus não é onisciente? Deus não conhece todas as coisas? Será que Deus não tinha visto o pecado de Davi antes mesmo dele pecar? Claro que tinha visto, lógico. E mesmo assim, ele chama Davi de homem segundo o seu coração. E qual a diferença, Felipe? Aqui, qual é a questão? Amado, em primeiro lugar, nós temos uma ótica de tamanho, de pecado, de consequências diferentes. A gente tem isso no nosso coração, mas Deus, a lista de Deus lá daqueles que não vão herdar a vida eterna, está o adúltero e está o mentiroso. Está o feiticeiro, está o fornicador, o idólatra, está todo mundo na mesma lista. Então, para Deus não há diferença de pecado. Para Deus, pecado é pecado. E todos eles levam para o inferno. Mas o que Deus olha é o coração. E Deus olhou para Davi e disse, ele vai fazer a minha vontade. Ele vai fazer a minha vontade. E amado, eu vou dizer para você que o sacrifício de Jesus também foi por causa de Davi. E por causa do sacrifício de Davi, Davi também foi salvo na sua iniquidade. Então não há pecado que possa conter, ou diminuir, ou suprimir a graça regeneradora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa o que você fez, ou que você tenha sido uma pessoa que a sua ótica seja uma pessoa vil, uma pessoa difícil. Amado, a graça de Deus, se você decidir fazer a vontade de Deus, a graça de Deus vai te cobrir, como cobriu Davi. A Bíblia vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Veja bem, o amor não encobre, o amor cobre. Porque encobrir é esconder, mas Deus revela. Só que Ele não revela para te destruir. Ele revela para te sarar. Ele revela para te curar. Por isso Ele revelou o pecado de Davi, o cara que a gente julgou aqui, o pior da lista. Ele mandou um profeta ir lá e um bom X9. Eu digo que o Espírito Santo é X9, né, Vanessa? Ele entrega, vocês sabem o que é X9, né, gente? Então, todo mundo sabe. Ele entrega mesmo, ele não tem cerimônia, ele vai e fala. Quando chega a hora, ele pá! E acabou. Quando você pensa que ninguém vai descobrir o seu pecado, o seu erro, quando você acha que agora eu estou safo, passou, ninguém vai mais ver a minha miséria, a minha treva, de repente o Espírito Santo encontra um jeito, uma forma, irmão, ou de fazer você botar tudo para fora. Eu ia usar uma palavra aqui, mas ela é forte, talvez embrulhe o estômago da Júlia que está grávida. Mas o Espírito Santo faz isso. E se você resiste a Ele, Ele dá um jeitinho de revelar de outra forma e de outra maneira. Não há como escapulir do Senhor. Eu ia dar esse título para essa mensagem. Nada foge aos olhos do grande Rei de toda a terra. Nada escapa dos olhos do Senhor. Essa é a realidade. E quando a gente pensa às vezes, irmão, que diante de Deus a gente merecia o mais pior dos castigos. Quando a gente olha para nós e vê o nosso pecado, a nossa iniquidade, o mal que a gente produz, e a gente se considera aquele que vai precisar do pior castigo. Mas Jesus, ele tem uma ótica diferente. Ele tem uma maneira diferente de olhar para nós. É porque
não significa que Jesus tem preferidos, não tem nada disso. Mas Jesus, ele tem um olhar profundo. Eu acho que ele tem aquele olhar do super-homem de raio-x, sabe? E ele vê o coração. Ele não vê a parte externa. Ele vê o profundo do nosso coração. E eu queria ler uma passagem muito linda com vocês aqui. Muito linda, de verdade. Essa passagem, ela está lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Eu falei que a gente ia ler. Então não diga que eu não te avisei. O título bíblico dessa mensagem é A Mulher na Casa de Simão. Então, de todo coração, presta bastante atenção nesse texto, se você puder acompanhar. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro. Só uma pausa. Alabastro era um óleo, um perfume, um óleo perfumado, preparado, muito caro, muito valioso, muito raro, que geralmente as mulheres usavam para o seu casamento. Essa mulher era uma pecadora, a Bíblia está mostrando, mas elas tinham uma esperança de casar. Olha que coisa interessante. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Isso aqui é lindo demais, irmão. O que essa mulher fez? O que nós talvez achássemos que essa mulher devesse fazer? Qual era o preço que a gente ia achar que essa mulher devia pagar? Por ser uma pecadora, uma prostituta. Essa era essa mulher. Mas ela sabia que aquele que estava diante dela podia perdoar os seus pecados. Ela sabia que aquele que estava diante dela podia livrá-la do pecado, da morte e do inferno. Ela reconheceu quem era Jesus. Ela reconheceu Cristo. Aqueles homens religiosos estavam ali, querendo talvez ver um milagre da parte de Jesus, ver algo que ele pudesse fazer, para eles saberem se de fato ele era ou não era quem estavam dizendo que ele era. Mas aquela mulher não faz pergunta nenhuma, não foi atrás de milagre nenhum. Ela sabia o que Jesus podia fazer por ela. E ela se entrega completamente, sem reserva, sem medo de se expor, sem medo de se humilhar. Ela entra naquela casa, ela não foi convidada. Ela
Ela não foi convidada. Eles não queriam que ela estivesse ali. Mas ela entra a si mesma. E se humilha diante do Senhor. E adora Ele. E ama ao Senhor. E o resultado disso foi transformação. Transformação. Esse é o poder transformador do Evangelho. Não importa o que você fez, mas sim o quanto você está disposto a se arrepender. É isso. Não é o que você fez para Deus. É o tanto que você está disposto a se arrepender. E mudar a tua vida. Mudar a tua trajetória. Talvez esses homens aqui, algum deles já tinham até se deitado com essa mulher. Por isso sabia quem era ela. Para eles aquele era um pecado que não deveria ser perdoado. Mas essa não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus foi sobre o perdão. Foi sobre o amor. Foi sobre a graça dele. Se Deus amou o mais vil pecador, quem somos nós para julgar e não perdoar? Eu vou ler um outro texto com você, também bem grande. Mateus capítulo 18 e 21, porque ele fala da busca de Deus por uma ovelha perdida. Essa é o centro da mensagem de Mateus 18. Às vezes a gente subdivide isso aqui, mas Jesus está falando sobre resgatar uma ovelha perdida. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. E ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os seus servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Depois, quando você tiver um tempinho, você pega Mateus 18 inteiro e lê, que você vai entender o que está acontecendo nessa história aqui. Isoladamente, parece apenas uma mensagem de perdão. Mas Jesus começa falando sobre resgatar uma ovelha perdida. Às vezes a gente pensa nesse texto de maneira errada. A gente fala assim: olha, o pastor tem que ir atrás, deixar as 99 no aprisco e tem que ir atrás da ovelha. Colocando que o pastor precisa procurar a ovelha. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o pastor, ele precisa ir atrás daquela que está perdida.
E o que Pedro está falando aqui, a pergunta de Pedro, é porque Jesus tinha contado toda essa história, sabe? E ele estava entendendo que Jesus estava falando de um pecador, de um irmão pecador. Então ele faz essa pergunta aqui: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E qual é a resposta de Jesus para ele? Você sabe: 70 vezes 7. Ele fala 7 vezes, porque a gente quer botar limite. Mas ele fala, não, 70 vezes 7. Se você acha que Jesus estava falando de matemática, amado, é um grande engano. Jesus não estava falando de matemática. Jesus estava falando que nós sempre devemos perdoar. E por que narrar esse texto aqui? Porque às vezes a gente olha e acha que o pecado do outro é maior do que o nosso. E a gente não quer perdoar. A gente não quer liberar perdão. Porque a gente se sente melhor. Essa é a verdade. A gente se sente melhor. Você fala, eu não faço isso. Eu nunca vou fazer aquilo. Eu nunca vou roubar. Eu nunca vou furtar. Eu nunca vou matar. E aí? Na semana passada, eu ouvi de um caso de um homem, parece que saiu nos jornais aqui de Vila Velha, na televisão, de um homem que dentro do condomínio molestou uma criança. Um amigo nosso conhece esse homem. Está pregando o evangelho para ele. E se ele se converte? O que a gente pensa sobre isso? Se ele entrar aqui, ele fala, olha, eu quero me arrepender. Eu fui molestador de criança. Eu abusei de crianças. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Talvez você que é pai de uma criança pequena, você vai olhar e falar, cara, esse cara nem devia estar aqui. Bota esse cara numa cadeia e deixa ele lá para apodrecer, para morrer. É isso. Esse é o nosso julgamento, amado. Nós somos assim. Mas será que Deus vê dessa forma? Será que Jesus vê dessa forma? Não. Ele é completamente diferente de nós. Tá, Felipe, então esse é Jesus. Ele falou que tem que perdoar, mas, cara, eu não sou Jesus. Cara, eu não quero perdoar. Não quero, acabou e pronto. Ah, ele falou, está falado, mas eu não quero perdoar. Esse exemplo de Jesus bota todos nós, sabe, numa linha ali. Ó. Porque ele está falando assim, olha, você acha que o seu pecado é pequeno? Ou você acha que o seu pecado é muito grande? Não tem maior dívida ou menor dívida. O Senhor está perdoando a todos. Ele no final, ele vai dizer assim, olha, se vocês não perdoarem aqueles que devem a vocês, as ofensas, os pecados, as feridas causadas, os seus pecados também não serão perdoados. Por isso a gente precisa olhar para Isaías 53 mais uma vez. E ver que aquilo dali é uma grande história de amor. De amor de Deus para conosco. João vai repetir isso, ele vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo é todo, irmão. Até aqueles caras que estão matando nas favelas do Rio, ou do Espírito Santo, ou qualquer lugar, cometendo atrocidades, se esses caras se arrependerem dos seus pecados, eles também vão para o mesmo céu que você quer ir. Eles vão passar a eternidade no mesmo lugar que você quer passar. É só abrir o coração para o Espírito Santo e deixar a vida ser transformada.
Eu sei que esse discurso é duro demais. Mas ele é real, não há nada que não possa ser perdoado. Jesus falou que o único pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Depois eu posso te explicar isso, mas isso significa resistir ao Espírito Santo. Talvez alguém pense que uma blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer uma palavra e o Espírito Santo vai ficar triste, perdi minha salvação. Não é assim que funciona. É resistir ao Espírito Santo. Isso é blasfemar contra Deus, contra o Espírito, o doce Espírito. Não resista ao Espírito do Senhor. Não tem perdão. Agora, toda e qualquer iniquidade que você possa cometer, ela pode ser perdoada pelo Senhor. Pelo Senhor, né, Felipe? Não, amado, por nós também. Pelo fato de você ter uma dívida e essa dívida ter sido paga por Jesus, o teu dever também é perdoar, porque Ele perdoou o seu pecado. Essa é a palavra. Mas foi muito difícil o que Ele fez. Foi muito difícil o que ela fez. Eu não aguento mais olhar na cara dele. Eu não aguento mais olhar na cara dela. Eu estou enjoado daquele homem. Eu estou cansado daquela mulher. Amado, você pode perdoar pela graça do Senhor. Alguém pode dizer assim, mas Jesus é Jesus e eu sou eu. Amados, a Bíblia aponta que nós precisamos ser como Jesus. Não há outro caminho. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que quer ser encontrada em Cristo Jesus, precisa ter a imagem dele. Algumas semanas atrás, já perdi a conta, um querido falou assim, eu vou lá na igreja. Eu falei, vai, cara, que bênção, vamos lá, vai ser bom te receber lá. Ele falou, eu vou lá, né, porque de vez em quando a gente tem que ir na igreja para expurgar um pouco dos nossos pecados. E aí eu ri para a cara dele e falei, não funciona assim, meu amado. Eu falei, não funciona assim. Não funciona. A gente pensa o evangelho errado. O evangelho não é uma religião, Jesus não criou uma religião evangélica. Não. O evangelho é uma palavra de transformação. É de transformar aquilo que era velho, que não serve mais para o propósito, para o plano de Deus, em algo completamente novo, diferente. É pegar uma geração, é pegar uma humanidade caída e transformar em uma nova humanidade. Esse é o propósito do evangelho. Então, a proposta do Senhor para a sua vida é uma nova vida. Não é você viver o tempo inteiro olhando e achando que você pode pecar e vou pedir perdão a Deus e está tudo bem, irmão. Não é essa a mensagem que eu estou dizendo para você. O que eu estou falando para você é que há um poder transformador na graça, na cruz do Senhor para a sua vida. Para você não viver mais no pecado. E que se de fato você é um filho de Deus, o Espírito Santo está incomodando você, para você sair desse lugar de pecado e fazer aquilo que você precisa fazer. E 1 João vai dizer para nós o que nós precisamos fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E a partir do momento que você confessa o teu pecado, irmão, o sangue de Jesus vem sobre a sua vida. Nada mais e ninguém pode te acusar. Mas o que é confessar, Felipe? Fala para mim. É aquilo que a gente via lá atrás na igreja romana? Mais ou menos. Porque às vezes a gente acha que confessar é para Deus. Não é assim que às vezes a gente pensa? Mas como que eu vou confessar para Deus algo que Ele já sabe? Talvez isso seja admitir. Por isso que João, ele começa o texto no versículo 5 de 1 João.
Ele vai até o versículo 9 falando sobre isso. Ele fala assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E ele fala de pecado. Ele fala assim: nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. E a sua verdade não está em nós. Então ele está falando de pecado. Aí ele vai lá e fala assim: agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, irmão, ele está apontando para comunhão uns com os outros. Como que eu vou ter comunhão com a minha esposa se ela não sabe os pecados que eu cometo? E eu tenho medo de confessar o meu pecado para ela porque eu tenho medo dela ir embora. Ou de me mandar embora de casa. E aí eu estou indo para onde? Eu estou fazendo o quê? Será que eu estou deixando Jesus me transformar dessa forma? Não. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. É Bíblia, irmão. Por mais que a igreja tenha perdido essa prática, essa é uma verdade bíblica. E a partir do momento que a gente faz isso, nós somos curados. Davi entendeu isso. E ele falou: enquanto ocultei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso não significa que Davi contraiu um câncer nos ossos. Não. É que ele estava sendo destruído por dentro. Porque vai me dizer que não é isso que o pecado faz contigo, quando ele está escondido. Ele não te destrói por dentro. É assim. Mas aí Davi falou outra coisa também. Confessei-te o meu pecado. E o abandonei. E alcancei misericórdia. Está percebendo, irmão? Há um lugar para a gente entrar na presença do Senhor. Esse lugar é a sala do trono dele, que há cura e transformação, e há perdão. E quem somos nós para não querer perdoar àqueles que Deus já perdoou? Então talvez, se você está com medo do seu pecado, você acha: não, o que eu fiz não terá perdão. É uma mentira. Quem não quiser te perdoar está se condenando ao inferno. É isso que a Bíblia diz. Agora, se você tiver medo, pode preparar. Uma hora Deus te entrega. Uma hora Deus te denuncia. Então o melhor caminho é o caminho do arrependimento. Mediante a tamanha graça liberada sobre nós, não nos resta outra coisa senão amar. Amar, amar, amar. Com o amor que Deus nos amou. Amar uns aos outros. Essa é a palavra para nós. Essa é a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Você crê nisso? Então há perdão para você. Você crê nisso? Então você tem que perdoar. Você crê na Bíblia? Você está aqui porque você crê na Bíblia? Então há perdão para você. Você está aqui porque você crê no Evangelho? Então você precisa perdoar. Amados, quem de nós aqui é verdadeiramente bom? Todos nós estamos num processo de transformação. Cada um de nós. Eu também. Eu tenho minhas fraquezas. Eu tenho que confessar à minha esposa tentações para que eu não caia. Porque já confessei pecados para ela. Porque eu entendi que a minha vida está sendo transformada. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Agora, esconder as nossas fraquezas, os nossos pecados, é nos condenar a viver aquilo o resto da vida. Confessar e deixar é ter a paz que Cristo nos deu na cruz, quando Ele foi castigado pelos nossos pecados. Então entenda que
esse pecado, seu pecado, essa sua iniquidade, essa sua fraqueza, foi castigada em Jesus. Você não precisa ficar carregando mais ela. Você tem que pôr para fora. Você tem que ser livre. E eu vou dizer para você que acha que tem pecados muito grandes, como o de Davi, que não merecem perdão. Amado, se Jesus perdoou, quem é você para dizer algo semelhante? Você acha que o seu pecado é inferior ao que o outro cometeu? Para Deus não há diferença. Para Deus não há diferença. Não se sinta melhor do que o seu irmão, do que a sua irmã. Você não é. A palavra de Deus para você é ame. Todos estamos sendo transformados. Você entende isso? Vou encerrar com João também, só que Evangelho. Capítulo 13, versículo 35. Diz assim, deste modo: todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como Jesus nos amou, amados, dando a vida por nós, não foi? Essa palavra amor que ele usa é a mesma, é ágape. É sacrifício. Às vezes perdoar alguém é um grande sacrifício. É uma grande dor para você. Mas você está cumprindo aquilo que Jesus mandou você fazer. E isso, sim, te qualifica como um discípulo de Jesus. Amar. Às vezes esconder o seu pecado é uma falta de amor. É uma falta de amor com o outro, com o seu irmão. Pecado é grave, irmão. Ele toca o corpo inteiro. Você pensa que o seu pecado é só seu? Se nós somos um corpo e tem parte do corpo que está doente, todo o corpo está doente. Todo o corpo está enfermo. Então não entre nessa, isso não me diz respeito, eu não tenho nada com isso, eu não quero isso, não quero participar disso, isso não é a verdade. Se você quer ser um discípulo de Jesus, participante do corpo de Cristo, saiba que a vida do teu irmão é muito importante para você. Por isso eu mandei você ler Mateus 18. Guarda aí, escreve aí, vai lá, lê Mateus 18. E tem um trechinho lá que Jesus ensina como que a gente deve caminhar como irmão, como igreja, como família. Ele fala assim, se o seu irmão pecar, vai até ele, tu e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, ele estava perdido no pecado, mas você ganhou ele. Agora, se ele não te ouvir, leva ainda 2 outros, porque pela palavra de 2 testemunhas, na lei de Moisés, tudo é confirmado. Então leva 2 pessoas e vai lá e conversa e tenta tirar o seu irmão daquela condição pecaminosa, porque ele faz parte de você. Se ele ainda não ouviu, leva à igreja. Aí Jesus está mandando a gente ser fofoqueiro. Que ele fala, leva à igreja, conta para a igreja o que está acontecendo. Estou brincando, irmão, não é fofoca, mas a gente reúne a igreja, reúne os irmãos e fala, irmão, está acontecendo algo. E a gente precisa resgatar esse irmão. E todo mundo sai em prol daquilo. Agora, se ele recusar ouvir, considera-o como um gentio e publicano. E aí, querido, gentio e publicano eram 2 classes assim, de pessoas que os judeus não gostavam. Publicano porque ele era um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo, amando de Roma. Então, eles eram odiados. E Mateus era um desses, tá? Um dos discípulos de Jesus. Jesus escolhe um publicano para o seu ministério. E gentio, irmão, somos todos nós para o judeu. Se você for na casa de um judeu hoje, um judeu ortodoxo, e falar assim, vamos comer um negocinho na mesa, ele não vai comer. Talvez ele te sirva uma comida, mas ele não come contigo. Porque você é considerado para ele como impuro. Então é isso que Jesus está falando. Considera o seu irmão impuro. Agora, o que isso significa? Não querer nada com aquele pecador? Não. Você é um pecador, eu não quero. Não, você é impuro. Não, querido. Eu vou lembrar de novo para você o que eu acabei de dizer. Jesus chamou um publicano para o seu ministério.
Jesus resgatou um publicano para o seu ministério. Então Jesus não era incoerente, não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que aquele agora precisa ser resgatado de novo pela igreja. Percebam o amor do Pai. A gente quer, tirar de perto. Jesus quer resgatar, restaurar. Esse coração nós precisamos alcançar. Amém, irmãos? Então, o que você tem que fazer? Amar. Amar e amar. Na condição de pecador, você precisa deixar o pecado e expor sua iniquidade. Na condição daquele que sofreu o dano, a injustiça, a dor, você precisa perdoar. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. E também não vai escapar. No dia do Senhor, Paulo fala isso. O Senhor vai expor os segredos dos homens. Lá em Corinto está escrito isso. Então não tem jeito para nós. Um dia os nossos segredos serão revelados. Então é melhor a gente revelar aqui do que deixar para lá. Porque qual é a garantia que você vai ter quando estiver diante do Senhor? Eu não sei. Amados, eu sei que essa palavra é pesada. E quem está nos visitando hoje, se você veio aqui, irmão, é porque o Senhor precisava também que você ouvisse isso. Talvez seja uma palavra para hoje, para a sua vida ou para amanhã. Mas esse é o Evangelho de Jesus. Ele nos chama a esse lugar. Todos somos iguais. Todos pecamos da mesma forma, da mesma maneira. Não há ninguém melhor do que ninguém. Você não é melhor do que Davi porque você não adulterou, porque você não matou. O teu pecado também pode te levar para o inferno se você não jogar isso diante de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há. Isso é soberba. Soberba. Creamos na palavra do nosso Senhor Jesus e confiemos nela. Amém? Tem música?